Filosofeiras, filosofeiras e filosofeires, está no ar mais um episódio de Filosofagiando e hoje eu, apesar de já ter demitido o ChatGPT, como eu já disse num vídeo que eu vou colocar no card, lá pro final eu coloco o card, eu dei um freelance a ele, sabe? E pedi para ele fazer um texto para mim, só que aí o texto saiu e aí eu tive que mexer. Eu precisei fazer umas correções. Cuidado com o ChatGPT. Vou avisando, cuidado. Eu precisei fazer algumas alterações, correções de conceito, porque o problema é o seguinte, o ChatGPT e outros, eu usei o da Microsoft, inclusive, no computador lá, e o bichinho não é muito... Ele reproduz a palavra-chave. Ele não se baseia no conceito, não entendeu o conceito. A inteligência artificial como é. Entendeu o conceito. Porque eu preciso falar de Paulo Freire. Então vamos ao texto. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, nascido em Recife, Pernambuco, essa informação foi eu que coloquei, que revolucionou a pedagogia mundial com a sua proposta de uma educação dialética e libertadora. Isso também eu alterei, porque tinham mandado lá dialógica, com não sei o que, lá, enfim, eu preferi assim, achei melhor, mais pertinente. Onde o oprimido reconhece sua contradição e, a partir do reconhecimento de sua própria alienação, isso fui eu mesmo que coloquei, usar todos os recursos disponíveis para elevar-se nesta condição, deixando de ser objeto e passando a ser sujeito ativo na história. Esse parágrafo, esse resto foi eu que botei, não foi ele, o chat. Eu apaguei o parágrafo que ele tinha botado. E aí eu disse, não, vou explicar o que é sujeito ativo na história. Não dá para falar de Paulo Freire. Aí também pesquisei no Wikipedia. Aí fiz um bem bolado aqui no papel, eu fiz um bem bolado entre o que eu usei do chat GPT, mais o que eu acrescentei, mais o que eu acrescentei que tem no Wikipedia, que está muito melhor, muito mais bem explicado do que você vai conseguir no chat GPT, a não ser que você fique perguntando, ele vai ficar cada vez mais perturbado, e tem chat GPT que parece que diz que está cansado, né? Enfim, Sujeito ativo na história. O que é o sujeito ativo? O que é ver a partir da perspectiva do sujeito? Eu teria que falar de Hegel, mas eu tenho um vídeo falando sobre Hegel, então eu vou colocar também no card, que vai ficar aí abaixo. Então, Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos doutor honoris causa de universidades da Europa e América. E recebeu diversos prêmios, como o da Unesco, de Educação pela Paz, em 1986. Ele também é o patrono da educação brasileira por lei sancionada em 2012. Sua mais famosa obra, Pedagogia do Oprimido, 1970, é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais no mundo inteiro. Em trabalhos acadêmicos de ciências sociais no mundo inteiro. Sua influência mais direta para tal direção remonta a Hegel. Como eu falei, remonta a Hegel, a relação senhor-escravo, expressa na obra Fenomenologia do Espírito, de 1805, 4 ou 5. Enfim, vai aparecer do lado. Enfim, eu tenho Fenomenologia do Espírito. Frases filosóficas. Eu quero ver se você encontra aqui frases filosóficas de Fenomenologia do Espírito. No entanto, a consciência observadora não tem por que preocupar-se querendo determinar essa relação, pois, além disso, o que está de um lado não é o cérebro como parte animal, mas o cérebro como ser da individualidade, consciência de si. Essa individualidade como caráter permanente, como agir contra consciente que se move, tudo com isso, e para si, dentro de si. O que explica o ser em si, o ser para si e o ser em si para si como três momentos da dialética hegeliana. Só que aí o que acontece? Essa leitura hegeliana é determinista. Marx reconhece de cara esse determinismo e diz, não, nós vamos partir da condição material para o ser para si, que a gente não sabe, porque na filosofia do direito de Hegel, o ser em si para si é o Estado, uma pessoa
abstrata. Entende? O Estado é uma pessoa abstrata, uma pessoa não concreta, não palpável. Na obra, né, então, ele defende que a educação deve permitir, aí sim, porque assim, pedagogia do oprimido parece o quê? Como se ensina os oprimidos. Não, não é isso. Não é como se ensina os oprimidos. Ele defende que a educação deve permitir que quem é oprimido possa recuperar o seu senso de humanidade, ou seja, o seu em si. Primeiro, o seu sujeito. Quem sou eu como sujeito na humanidade? Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Entretanto, com toda a revolução, Angicos está em paz. Continua a mesma cidadezinha vendo correr o rio Pataxó, como viram antes os tapuias. Seus 13 mil habitantes seguem vivendo principalmente do trabalho do campo, do algodão mocó, o melhor do mundo, e da esperança. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Eu tinha 6 anos de idade quando eu conheci a metodologia de Paulo Freire. Meu nome é Eneide, o nome do meu pai, Severino, minha mãe, Francisca. Então, passou um carro de som avisando que ia haver aula para adulto no bairro em que a gente morava. Aí, como eu era pequena, quando meu pai chegou do trabalho, eu pedi a ele. Eu disse, papai, se você for, eu quero ir também. Aí ele disse, vai, minha filha, que não tem com quem deixar, eu levo todas as duas. Eu e minha irmã mais velha. E eu aprendi sentada no colo do meu pai. E eu me sinto muito honrada por isso, que é muito difícil um filho aprender na mesma escola do pai, sentada no colo dele, não é? E a mãe de um lado. Foi assim que eu aprendi. Aí, as aulas eram as aulas muito boas, que elas eram projetadas. Naquele tempo a gente não via filme, cinema, essas coisas. Aí a gente se encantava com o que via, né? Por acaso, falar da palavra tijolo, aí tinha a imagem que passava projetada, era um homem construindo, né? Construindo, colocando um tijolo em cima do outro. E aquilo fascinava a gente, todo mundo ficava olhando, tanto que meu pai foi pedreiro depois, porque meu pai trabalhava na agricultura, fora de casa. Ele ia para os sítios, trabalhava e chegava tardinha. E foi tão bom porque depois meu pai deixou esse trabalho do sítio, da agricultura, veio trabalhar na cidade, construir casa para o povo, porque ele já sabia fazer tijolo, vender, tudo. Aí começou a construir. Depois que aprendeu, meu pai foi comerciante. Minha mãe, depois que aprendeu, aí disse a meu pai que queria entrar numa aula de corte e costura. Meu pai pagou para ela entrar. E ela fazia nossas roupas, essas coisas. Veja bem, isso aqui propõe ao opressor que repense o seu papel. Isso propõe, isso oferece ao oprimido os meios, ou seja, quais são os meios? A revolução. Qual foi a revolução? A revolução é simples e genial. Porque a revolução é o seguinte, um método rápido e fácil de alfabetização. A partir desse processo de alfabetização, no ambiente natural, ou seja, você chega num camponês e o ambiente é do camponês. Então as palavras que ele vai aprender são as palavras que estão no seu universo, e a partir daquilo ali ele vai tomando consciência de quem ele é ali,
com suas relações de amizades, e, enfim. E o que educa, o que dá a alfabetização, ao mesmo tempo aprende os processos nessa troca. Ou seja, ambos são alunos, que significa sem luz, e ao mesmo tempo ambos são professores. Esse método simples foi aplicado no Rio Grande do Norte e pessoas aprenderam a ler, claro, de maneira, de certa forma, limitada, em um mês. Eu disse um mês. Um mês e pouco. Foi pouco tempo. Aprenderam, assim, pessoas completamente analfabetas, aquelas que você digita, pode usar o polegar porque não assina. Aprenderam a escrever, a ler e tudo mais. Cada uma teve níveis variados de aprendizado, mas o negócio, imagina um negócio desse 10 anos. O oprimido com as ferramentas básicas, o quê? Acesso à leitura. A partir dali eu começo a ter, enfim, você vai construindo um ambiente do campo, dentro do campo, para o camponês, e a partir dali ele pode criar sua própria realidade, seu próprio meio de vida, seu próprio ecossistema. Que, assim, as cidades são um ecossistema urbano, tecnológico. Mas não necessariamente a única forma de civilização. Esse é o problema. O povo pensa que civilização é sempre ser urbano, cidade. Entendeu? Então, é isso. A pedagogia do oprimido, ela dá a oportunidade, e o irônico é isso, de que o opressor vai ter consciência. Ter consciência de classe não é uma coisa simples. Não. Ter consciência de... por exemplo, quem tem privilégio, como eu, de comprar um microfone de lapela sem fio, né? E um smartphone de qualidade, e, enfim, livros, que é caro comprar livros, ainda, no panorama nacional, é pobre ainda. E quem é chamado de pobre, na verdade, está à beira da miséria. Ou já está na miséria. Ou está à beira da miséria. Ou já está na miséria. Tem muita gente nessa miséria. Então, assim, falar em meritocracia nessa condição, então, olha só, Paulo Freire, não tem como chamar Paulo Freire de comunista quando ele dá a oportunidade ao opressor. Veja bem, cara, olha. Paulo Freire dá a oportunidade ao opressor de dizer ao seu opressor: reflita um pouco, cara. Por exemplo, reflita que você precisa de um mercado. Reflita que você precisa de um mercado consumidor, já que, enfim, o capitalismo se autocolapsa se não tiver um mercado consumidor. E quem será o mercado consumidor se todo mundo... Porque a opressão tende a crescer, todo mundo quer sua fatia. Cara, isso é incontrolável. E aí é justamente, no caso, a obra é contra... A obra vai fazer o quê? Com que não haja mão de obra para as metrópoles. Porque o cara que mora no interior não vai querer um trabalho na metrópole se ele já é bem alfabetizado e pode ter fazer sua agricultura familiar ali mesmo na região. Porque ele aprendeu métodos de irrigação e como é que faz e tudo mais, e aqui, a partir daquele pequeno, pode ter uma pequena propriedade ali mesmo, no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Norte, e sem precisar ir para a capital, para Recife, São Paulo, Fortaleza, Salvador, enfim, as grandes metrópoles, né, sobretudo Rio e São Paulo, enfim, não tem aqui, não precisa. O problema é que aí gera um efeito
em grande parte de pessoas que não pensam, que é que assim, não vão, vai ter que abrir mão da empregada barata, sabe? Sim, da mão de obra barata. Tem que abrir mão da mão de obra barata. Aí surgem discursos: nordestinos voltem para o Nordeste. Então deixem a educação de Paulo Freire proliferar no Nordeste, porque realmente a gente não vai querer ir para o Sul. Não vai querer ir para o Sul. Confira, cheque, investigue, procura na internet e não acredite nessa baboseira de que a inteligência artificial vai conseguir construir conceitos, vai ser mais inteligente do que você. Que a inteligência artificial, por mais inteligente que seja, por mais coisa que faça, por mais tecnologia que ela tenha, ela continuará sendo manipulada pelos programadores.